A fraqueza do rebanho e a fortaleza do pastor. No quarto domingo da Páscoa, o dia do Bom Pastor, que é o próprio Jesus, e também Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A liturgia nos apresenta na primeira leitura uma passagem dos Atos dos Apóstolos, um discurso catequético sobre a atitude correta para que se acolha a proposta de salvação que Deus nos faz por meio de Jesus Cristo. Professar a fé em Cristo, bom pastor, requer conversão para que se viva o batismo com vida nova, adesão, seguimento, acolhida do Espírito Santo para deixar recriar, vivificar e se transformar por esta presença divina em nós. A conversão, metanoia, é consequência de ter sentido pontadas no coração, a aflição e o remorso por ter feito algo contrário à justiça. A metanoia implica na atitude que conduz ao arrependimento. É o primeiro passo para a mudança de vida. Significa a mudança radical da mente, dos comportamentos, dos valores, de forma que o coração do crente se volte de novo para Deus. Por isso, dirige a pergunta a Pedro e aos outros apóstolos: o que havemos de fazer, irmãos? Ao que Pedro responde: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Receber o batismo implica no desejo de conversão, desejo de receber o Espírito Santo, optando por Cristo, acolhendo-o no coração, de modo que a vida daquele que crê ganha um dinamismo divino e a cada instante é recriado, vivificado e transformado. Deus, que deseja nossa mudança, acredita no bom propósito de nossa conversão. É preciso tomar consciência dos caminhos errados que possam ter sido trilhados, da ausência de sentido em certas opções que se tenha feito. A metanoia nos pede atitude corajosa, porque é mais fácil viver comodamente instalados na autossuficiência do que, com humildade, reconhecer os erros, dar o braço a torcer. Ela exige a eliminação dos preconceitos mais diversos, de esquemas mentais, a admissão das falhas, limites e incoerências que marcam a condição humana, e trata-se de um processo sem fim. Na passagem da segunda leitura, o apóstolo Pedro nos diz como deve agir aquele que segue o bom pastor, respondendo à injustiça com o amor e ao mal com o bem. O contexto vivido pela comunidade na década de 80 era de perseguição, dificuldades, hostilidade por parte daqueles que defendiam a ordem romana. O autor da carta conhece perfeitamente a situação de debilidade em que estas comunidades estão e prevê que num futuro próximo o ambiente se vai tornar menos favorável ainda. Recorda, pois, aos destinatários da carta o exemplo de Cristo que sofreu e morreu antes de chegar à ressurreição. É um convite à esperança, apesar dos sofrimentos que tem de suportar. Os crentes estão destinados a triunfar com Cristo, por isso devem viver com alegria e coragem o seu compromisso batismal. Jesus é
o modelo para os que creem. Conduz e guarda todos aqueles que nele confiam. O cristão segue e testemunha a fidelidade a este Jesus que sofreu sem culpa e que suportou os sofrimentos com amor, rejeitando absolutamente o recurso da violência com total mansidão, porque tão somente o amor gera a vida nova e transforma o mundo. Ele sofreu sem ter feito mal nenhum. Maltratado pelos inimigos, não respondeu com agressão e vingança. Pelo dom da sua vida, eliminou o pecado que afastava os homens de Deus e uns dos outros. Por isso, ele é o pastor que conduz e guarda aqueles que creem. A passagem do Evangelho de João nos diz que Jesus é o bom pastor que conduz a humanidade às pastagens verdejantes e às fontes cristalinas, de onde brota a vida em plenitude. A imagem do bom pastor nos remete ao livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. É a mensagem catequética de que a promessa de Deus se cumpriu em Jesus Cristo, o bom pastor, esperado e prometido por Deus, agora presente no meio da humanidade. Esta presença é recusada pelas autoridades de seu tempo, como vemos no capítulo 9, quando Jesus cura o cego de nascença. As autoridades religiosas não somente preferiram continuar nas trevas da autossuficiência, como também impediram o povo que lhes foi confiado de descobrir a luz libertadora que Jesus tinha para oferecer. Jesus não usa meias palavras. Os dirigentes judeus são ladrões e bandidos que se servem das suas prerrogativas para explorar o povo, ladrões, e usam violência para manter sob a sua escravidão, bandidos. Aproximam-se do povo de Deus de forma abusiva e ilegítima, porque Deus não lhes confiou essa missão. Não entram pela porta. Foram eles que a usurparam. O seu objetivo não é o bem das ovelhas, mas o seu próprio interesse. Diferentemente, Jesus estabelece com as pessoas uma relação pessoal de amor e proximidade. Suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem, porque encontram segurança, liberdade e vida definitiva. Jesus não somente caminha diante das ovelhas, mas se fez o próprio caminho. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Estabelece uma relação de respeito à dignidade de cada um, à sua individualidade. Relaciona-se de forma humana, tolerante, amorosa, e que também deve ser vivida pelo seu rebanho no cumprimento do mandamento do amor a Deus e ao próximo, de tal modo que se possa dizer tal Cristo, tal pastor, numa coerência entre o crer, pregar e viver. O rebanho reconhece a sua voz e não se deixa seduzir pelo canto da sereia, entre aspas. Jesus também diz que ele é a porta, e quem por ela entrar será salvo. Passar por esta porta é encontrar a liberdade desejada e a vida em plenitude, numa total e incondicional adesão a ele e seguimento até o fim, acolhendo e vivendo a sua proposta, numa vida marcada pela doação, entrega e serviço por amor. Ao celebrarmos o dia do Bom Pastor, renovemos a alegria de pertencermos ao rebanho do Senhor,
com maior solicitude e fidelidade à sua voz, para que nos empenhemos no caminho da santidade, a serviço do mundo e na Igreja. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.